o estrugir da última trombeta, eu hei de ver o dissipar do véu. Os anjos cantam com muita alegria, é chegado o dia, Jesus vem do céu. Os anjos cantam com muita alegria, é chegado o dia, Jesus vem do céu. Alvorecer deste grandioso dia, que para o crente jubiloso é. Jesus nos traz uma paz tão boa, também a coroa aos heróis da fé. Jesus nos traz uma paz tão boa, também a coroa aos heróis da fé. Avante, soldados de Cristo, nesta batalha ninguém fracassar. Povo de Deus, ficai bem alerta, que a vitória é certa, podemos cantar. Povo de Deus, ficai bem alerta, que a vitória é certa, podemos cantar. Louvado e engrandecido seja o sagrado e divino Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de, neste momento, meditarmos e analisarmos um pouco sobre as Escrituras Sagradas, Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39. Está escrito: e um dos malfeitores que estavam pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, o ungido, o escolhido Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Glória a Deus. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, desde já, Senhor, neste momento, nós nos humilhamos ao Senhor, te pedindo perdão dos nossos erros, das nossas falhas, Senhor, dos nossos muitos pecados, ó Deus. Meu Deus, que o teu raio-x passe por nós aqui agora e que o Senhor venha, meu Deus, ter misericórdia de nós. Que as tuas compaixões, meu Deus, nos alcance neste momento, para que assim como o Senhor, meu Deus, que veio buscar e salvar os que se haviam perdido, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, meu Deus, que veio para o que era seu. Quantas pessoas têm rejeitado, têm negligenciado o chamado da salvação. Quantas pessoas, meu Deus, têm dito: agora não, hoje não, não quero não, não preciso não posso não, isso aí não é para mim não, meu Senhor da glória. Mas está escrito que todos quantos o receberem, deu-lhes o Senhor o poder
poder pelo arrependimento dentro de cada um de nós, poder pela fé, porque cremos, por isso pronunciamos. Está escrito: cri, por isso falei. Ó meu Senhor da glória, e o arrependimento dos nossos pecados nos fez, ó Deus, descermos as águas batismais para sepultarmos a velha criatura, ao nascermos da água do Espírito, a água que é a tua palavra, o Espírito que é o Espírito Santo. Então selamos esse novo nascimento com o batismo nas águas correntes no rio, e esse batismo sepultou, meu Deus, o nosso velho eu, a nossa velha criatura, o nosso velho homem, meu Deus, que nos conduzia de forma transgressora, de forma errante, de forma constante ao desvanecimento do pecado. E então praticávamos o pecado para vivermos, e então estávamos mortos diante da tua face. Então a tua misericórdia, através de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, nos alcançou, Senhor, nos convencendo do nosso pecado, da justiça e do juízo do Senhor. Ó meu Deus, na divindade poderosa e gloriosa e majestosa do Espírito Santo. E aqui estamos nós, Senhor, para sermos boca do Senhor, para glorificarmos o Senhor, para darmos glórias a Deus, não com os lábios, mas em toda a nossa maneira de viver, assim como toda a sua palavra é inerrante e inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor, amém, e graças a Deus. Queridos, amados irmãos, queridas irmãs, estamos diante de uma palavra minuciosamente delicada. Estamos nos momentos finais de uma jornada sofrida, perseguida, rejeitada, blasfemada. Oh, aleluia, glória a Deus. Conturbada, maltratada, e muitas vezes foi expulso do templo, das sinagogas, rejeitado em Nazaré pelos seus conterrâneos, porque da sua boca saía as palavras que liberta, que transforma, que edifica e que santifica todo aquele que nele crê. Porém, a verdade para quem está na mentira, o que é santo para quem está no que é profano, e o que é certo para quem está vivendo errado, não soa muito agradável. Está escrito nos livros poéticos: repreende o sábio e ele te amará. Repreende o escarnecedor e tomarás para si afronta. Olha a diferença. Quando um sábio repreende um sábio, uma das características do sábio é pronto para ouvir e tardio para falar. O sábio aprende ouvindo e vendo, e só abre a sua boca com precisão. E todas as vezes que o sábio, com a sua humildade, simplicidade e sabedoria, abre a sua boca,
3 coisas notórias vão ser expressivas. Primeiro, conhecimento. Segundo, entendimento. E terceiro, aprendizado. Conhecimento, entendimento e aprendizado. Porque o aprendizado, por mais que você já saiba, é alicerçado por saber de novo. E quanto mais se sabe o que é certo, o que é justo, o que é reto, o que é fiel, o que é virtuoso, mais sábio se fica, porque não se esquece da virtude que há em si, dada pelo Espírito Santo, para se saber ler, ouvir e entender a sabedoria dos santos, a sabedoria dos justos, a sabedoria dos prudentes, para saber se conduzir no seu caminho, na sua vereda, na sua estrada. Então, quando o Senhor abria a sua santa, divina e majestosa boca, santa porque não havia nele pecado algum e nos seus lábios não havia engano. O pecado não dominava, não prevalecia contra nosso Cristo, porque Cristo não deixava se dominar pelo pecado, nem em pensamentos, nem em palavras, nem em ações, e nem tampouco quando ele irava-se contra os malfeitores, transgressores, desobedientes e rebeldes, a ponto de que quando ele certa vez chega no templo do seu Deus, do seu Senhor, do seu Criador, do seu Pai, e vê que os homens não estavam do lado de fora como de costume, mas estavam dentro do templo, vendendo, comprando, comercializando. Isso, aos olhos humanos e a determinadas culturas, dentro de países ao redor da face da terra, é uma coisa insignificante. Mas para o costume, a cultura santa judaica estabelecida pelo próprio Criador, era uma profanação, era um sacrilégio, era um desafiar as leis divinas estabelecidas pelo Criador nos seus santos profetas, que antes daqueles rebeldes, malfeitores e duros de coração, viveu sobre Israel. Então o Senhor pega e pega uma corda, e ali ele sai dando uma surra. Ora, o Senhor foi misericordioso, porque ele poderia ter pego um pedaço de madeira, e em vez de dar de corda, dá de madeira nas costas daqueles desobedientes. Em vez de ele dar de corda, ele poderia dar pauladas naqueles homens, porque eles estavam profanando, comercializando num lugar onde foi construído para unicamente se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos
caso tenha praticado ou caído em transgressão, em desobediência para com as sagradas escrituras, ou em pecado diante dos homens ou de Deus, então ele precisava se converter dos seus maus caminhos, arrependido da sua prática. Então ali ele levava um animal, colocava as mãos sobre a cabeça daquele animal e aquele animal era sacrificado por ele. E o seu pecado era expiado pelo sangue daquele animal que era derramado e colocado diante do Senhor, para que aquele homem ou aquela mulher, acusado por 2 ou 3 testemunhas do seu erro, do seu pecado, da sua transgressão, fosse perdoado aos olhos do Senhor e aos olhos dos homens, e aquele homem não pagasse com a própria vida a sua transgressão, ou não fosse condenado após a partida dele da terra, por ele não ter expiado o seu pecado. Então o Senhor chega ali e vê que os homens não estavam orando, não estavam se humilhando, não estavam glorificando a Deus. Eles estavam profanando o templo do Senhor. Então o que é que ele faz? Expulsa os cambiadores, os comerciantes daquele local, e ele alça com força e com autoridade a sua voz, porque ele era mestre, ele era rabino, ele era o Raboni, vindo do Criador para colocar em ordem não só a casa do Senhor, como os que a frequentavam, e quanto aos que em seus termos sagrados habitavam. E ele diz que a casa do seu Deus, do seu Senhor, será chamada casa de oração. E vós, que só tendes preocupados com a vossa carne, com a vossa maneira vã de viver, tendes transformado as casas de orações em covis, que significa esconderijo escuro, lugar secreto, onde as pessoas se escondem e não são encontradas. E ele diz covis de ladrões, salteadores, roubadores, transgressores. Porque a casa de Deus, a casa do Senhor, ela não tem placa, ela não tem nome, ela não tem denominação. E a partir do momento que as Sagradas Escrituras está sendo centro de ensino dentro de qualquer lugar, aquele lugar tem que ser sagrado, consagrado, respeitado e não profanado, porque é uma casa de oração que propaga, que ensina, que entoa a palavra de Deus. Então, quando vemos o Senhor em seus minutos finais, porque era lícito que o Senhor tivesse sido entregue como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, e o Senhor se fez Cordeiro, e o Senhor era o Cordeiro, e o Senhor precisava ser imolado, porque ele veio para que todo aquele que nele crê não perecesse, não perdesse a sua vida eterna pela prática do pecado, mas tivesse a vida eterna. Não fossem mais inimigos de Deus. Não vivesse mais uma vida afastada, uma vida distante do seu Criador, porque está escrito em Isaías 59, a partir do versículo 1, que as mãos do Criador não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos fechados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades, em outra palavra, a repetição do pecado que você pratica e cada vez você se torna mais pecador,
fazem divisão, separação, desunião entre vós e o vosso Deus, porque está escrito que todas as almas de sobre a face da terra pertencem a Deus, quer seja para salvação ou quer seja para condenação, quer seja para morar no reino celestial ou quer seja para viver eternamente nas profundezas do lago de fogo, onde o seu fogo arde com enxofre e o seu bicho nunca morre e o seu fogo nunca se apagará. Todos pertencem a Deus, porque todos viemos de Deus, mas nem todos voltaremos para Deus. Porque Cristo veio de Deus, serviu a Deus, sofreu por Deus e partiu para Deus. Assim também é a nossa trajetória, é a nossa caminhada de fé. Nós viemos de Deus, estamos pregando a palavra de Deus, vivendo para Deus pela fé e vamos partir para Deus. Mas a escolha quem faz, a escolha que decide é cada ser humano que veio de Deus. Porém, uns aceitam pela fé, creem e obedecem a sua palavra e os seus mandamentos, guardam os seus mandamentos como prova de fé no seu Salvador e partem para a glória de Deus. Porém, a grande maioria esmagadora, como a areia do mar, está partindo da face da terra sem salvação. Primeiro, por não aceitar essa palavra. Segundo, por incredulidade. Terceiro, porque amaram mais o reino dos homens, amaram mais o reino dos homens do que o reino dos céus. Amaram mais a vida na terra do que a vida no reino celestial. Amaram e agradaram e serviram mais a criatura aqui na terra, inclusive a si mesmo, porque a maior idolatria das pessoas que não aceitam o evangelho é a idolatria de si mesmo, é a auto-individualidade, a auto-independência, o dono de si mesmo. E está escrito que para se chegar a Deus tem que negar a si mesmo, tem que negar a sua própria vontade para se chegar à vontade de Deus, porque com a vontade do homem a vontade de Deus não dá certo, porque está escrito no livro de 2 aos Coríntios ali pelo capítulo 6 a seguir, ou 5 e 6, que nenhuma comunhão tem a luz com as trevas. Nenhuma comunhão tem o Filho de Deus com Belial, nem com o diabo, nem com a vaidade, nem com a moda, nem com o pecado e a transgressão dessa vida. Então aquele homem, ele estava blasfemando do Senhor, porque ele só pensava nas coisas dos homens, nas coisas da terra. Ele só queria viver aprazivelmente de acordo com o mundo natural. Por isso ele blasfema do Senhor e pergunta e coloca em dúvida a identidade daquele com quem ele estava falando, porque ele ouvia falar, mas ele não seguia o mestre. Então ele bota em pauta a identidade salvadora do Messias, dizendo: se tu és o Cristo, em outras palavras, eu te desafio. Ele desafiou o Senhor com a identidade do Senhor, sem conhecer ao Senhor. Está escrito que conhecei e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então nós podemos ver pela palavra desse condenado 2 vezes, não só segundo os homens, mas também segundo Deus, porque não houve arrependimento, não houve conhecimento, e está notório e provado que talvez ele nunca tenha ouvido falar sobre quem é o Senhor. E está escrito que o outro, no verso 40, responde: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam.
Mas este, apontando para o mestre, as suas palavras disse: nenhum mal fez. Muitas pessoas usam esse versículo para dizer que as pessoas que viveram a sua vida inteira pecando, errando, blasfemando, curtindo, se divertindo, subindo e descendo, viajando, usufruindo de todos os prazeres aprazíveis que a vida, que o dinheiro, que a carne poderia lhe oferecer. E de repente estão no último momento das suas vidas e as pessoas acham que se chegar ali e perguntar que se a pessoa quer aceitar o Senhor e ela aceitar o Senhor, que ela está salva. É um engano terrível, porque não há conhecimento da palavra de Deus. Está escrito que toda língua confessará, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Yeshua HaMashiach é o Senhor. E Ele estabeleceu colunas, princípios, valores eternos que de forma física e humana não pode ser transponível, mudadas, desfeitas, porque Ele não pregou para uns uma coisa e para outros outra. Ele não pode dizer que aquele que crê e for batizado será salvo e outro que não se batizou e aí vai para o céu. Que negócio é esse? Deus está entrando em contradição agora? Não há temor de Deus no coração dessas pessoas, porque elas não querem, elas não têm tempo para Deus, elas não querem ouvir Deus, elas não querem saber de Deus. Agora, se for para pedir bênção, se for para querer as bênçãos, se for para querer uma cura, os milagres da parte do Senhor, então elas estão prontas para receber, porque milagre se recebe pela fé, salvação se recebe pelo sacrifício de negar a si mesmo, abandonar seus pecados, arrependido dos seus maus caminhos. E fora disso, fora desse princípio, não há salvação para ninguém sobre a face da terra. Então vamos respeitar a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus como ela nos revela. Respondeu, porém, o outro, o arrependido das suas transgressões, dos seus pecados, e acredito eu que para esse homem estar sentindo o temor de Deus, ele conhecia a palavra de Deus. Ou esse homem era um dos discípulos de João, ou ele era um dos discípulos do Messias. Mas aquele homem era um homem que já tinha sido batizado, mas foi enganado pelo pecado, através da ilusão do diabo, que engana todo mundo, caiu em transgressão e agora estava na mesma condenação. Mas tem um ponto positivo dessa mensagem, e que eu posso lhe garantir de que eu não estou pregando heresia, nem tampouco acrescentando ou tirando coisas da palavra de Deus. É o conhecimento que esse homem tem das escrituras sagradas e do que o Senhor pregava. Ele dizia: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Quando o Senhor enviou os seus discípulos a pregar pelas aldeias, ele disse: ide e dizei ao povo, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então, aquele homem sentiu temor e arrependimento e reconhecimento de que ele estava ali porque as suas ações eram mais, as suas práticas eram mais, e ele se desviou do caminho da verdade pelo caminho da mentira, do caminho da justiça para o caminho da injustiça e corrupção. Então ele estava sofrendo, padecendo o que os seus pecados estavam cobrando de forma física, mas também de forma espiritual. E ele precisava se reconciliar com Deus antes de expirar, porque ele conhecia sobre as escrituras sagradas. Observe, e nós, na verdade, com justiça, quer dizer, ele estava dizendo: olha, nós estamos sofrendo, padecendo com justiça, porque os nossos pecados,
Nós estamos pagando o que os nossos feitos cometeram. Nós somos errados, nós fomos desobedientes, nós não zelamos dos princípios e valores. Talvez alguém me diga, não, mas toda pessoa que nasce e cresce em Israel conhece aos 12 anos toda a palavra de Deus, a Torá, os profetas, os cânticos, os poéticos. É verdade. Mas a Bíblia não fala a respeito de se esse homem era judeu ou romano ou grego. A Bíblia não fala se esse homem seguia ou não seguia a João ou Batista ou o Messias. Você pode ter uma ideia por causa do que as Escrituras falam. Evangelho de João, capítulo 3, verso 3, diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. No versículo 5 está escrito que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Então, se não nascer de novo, não pode ver, não pode entrar. Então, o Senhor estava pregando uma coisa ao príncipe Nicodemos e ele iria pregar outra coisa agora, no fim da sua vida? Para que ao terceiro dia ele ressuscitasse? Óbvio que não. Esse homem fala de temor. Como esse homem fala de temor, você vem para o livro de Eclesiastes, no seu capítulo 12, aleluia, glória a Deus. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, diz o quê? Vamos ver o que a palavra de Deus nos afirma. Livro de Eclesiastes, capítulo 12, verso 10, diz assim: procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. Quer dizer, ele já estava apontando para o Messias. Livro do Evangelho de João 14, verso 6 diz que o Messias é o caminho e a verdade e a vida. Então, ninguém pode chegar à verdade sem conhecer o caminho. Ninguém pode chegar à vida sem conhecer a verdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então aquele homem era um crente batizado desviado. Por quê? Porque ele fala, nem ainda temes a Deus. Ele conhecia a pá. Aonde, irmão? Verso 12 de Eclesiastes está escrito. Vamos para o 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Digam glória a Deus. Digam louvado seja Deus. Deus há de trazer a juízo. Deus há de trazer a juízo a quê? A todos aqueles que andaram errantes, desobedientes à palavra de Deus, sem temor, porque está escrito que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E não temer a Deus não vai lhe dar poder de fé para você guardar os seus mandamentos, porque para guardar os mandamentos do Senhor é preciso ter fé. E aquele que tem fé, aleluia, agrada a Deus. Por quê? Porque aquele que tem fé está vivendo pela palavra de Deus, para a palavra de Deus, conforme a palavra de Deus. Então aquele homem, ele alcança a misericórdia, porque ele estava dizendo em outras palavras ali: oh meu Deus, quanto tempo eu perdi. Ah, meu Deus, eu não sabia que o meu fim seria esse. Porque todas as pessoas que estão no erro, na marginalidade, no crime, nos vícios, nas drogas, nas coisas erradas, fora da lei dessa vida, nunca acham que vão ser pegos, que vão ser mortos e que o fim dos seus dias irá chegar. Mas a justiça divina diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, respeite a Deus, tenha medo de Deus,
trema na presença do Senhor, porque está escrito: treme terra na presença do Senhor, e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo, não excluiu ninguém aqui, ó, de todo homem. O dever não é uma obrigação, é o dever. Por que é o dever? Porque você escolhe, quer guardar ou não, quer temer ou não, quer viver ou não, quer andar na presença de Deus ou não. É um dever, não é obrigado. Porque isto é o dever de todo homem, o quê? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Por quê? Porque o dia do juízo está chegando. O dia do juízo está chegando para todos os seres humanos sobre a face da terra.